Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém, crianças? Peço às monitoras que dêem uma olhada se tem alguém no alojamento, todo mundo para cá, até o pessoal que estava participando da dança, pode sentar, agora não é hora de trocar de roupa, amém? Venha para cá. Vamos lá, eu peço às monitoras, aos monitores que não deixem ninguém ficar andando para lá e para cá. Tá? Agora é hora da gente sentar. A gente passou uma tarde inteira ali de lazer. Quem não queria ter o lazer descansou, brincou, depois teve o cinema, apresentação, louvor. Agora é um momento muito importante, que é o momento que você vai ouvir a palavra de Deus. Deus quer falar conosco. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor porque estamos aqui. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Samira, apóstola Samira Mendes. Vou trazer uma mensagem que Deus ministrou na minha vida, que na verdade nem eu mesma entendia algumas coisas que ao longo das minhas orações Deus foi respondendo, e hoje eu estou aqui para compartilhar com você, tá bom? Então feche os seus olhos em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor, pedir a direção dEle. Pai, nós te damos graça, meu Deus, por esse momento tão especial, que é o momento que nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Palavra essa que é viva, é eficaz, meu Deus, que nos edifica, Senhor. E é por isso que eu estou aqui, Senhor, te pedindo, Pai, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua presença, Senhor, que a Tua sabedoria, o Teu entendimento, Senhor, venha sobre as nossas vidas, meu Pai. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós, e que o Senhor venha nos dar um entendimento, Senhor, daquilo que precisamos para viver uma vida santa aqui nessa terra, para viver uma vida, não qualquer vida, mas uma vida baseada nos princípios da Tua palavra, Senhor. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem dos quatro cantos desta terra, Senhor, sobre esse lugar. Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa se nós não estamos fazendo aquilo o qual o Senhor nos chamou para fazermos, mas nós estamos aqui nesse lugar porque queremos fazer a Tua vontade, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, fala conosco, ministra, Senhor, nos nossos corações, Pai. Me usa, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Nada de mim, nada do meu eu, nada da minha mente, Senhor, da minha vontade própria, mas tudo do Senhor. Que o Senhor cresça nessa noite e eu diminua, Senhor, para a Tua glória, Senhor, para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Tira toda a distração, todo o sono, o cansaço, tudo aquilo que possa nos tirar da Tua presença, Senhor, e nos dá entendimento, Senhor, daquilo que Tu quer fazer conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus, amém. Você pode sentar, meu querido e minha querida, meu jovem e minha jova. Vamos sentar, hein? Se você vê alguém aí querendo cochilar, querendo dormir, cutuca essa pessoa aí, diz: ei, meu irmão, Deus quer falar contigo, não deixa o diabo roubar a tua bênção. Vamos lá, tá bom? Bom, na terça-feira nós tivemos lá o nosso pré-congresso, aonde eu trouxe uma palavra para vocês ali no livro de Juízes, lá no capítulo 2, no versículo, a partir do versículo 9, onde mostrava a história do povo de Deus, o que aconteceu após a morte de Josué. O que aconteceu? Veio uma outra geração, uma geração que não ouviu falar do Deus de seus pais, e a consequência disso foi que aquela geração, aquela nova geração que se levantou, não é? Acabou se entregando
a outros deuses. E acabou esquecendo do Deus que tirou os seus pais da terra de escravidão, da terra do Egito, e começou a seguir outros deuses. Começou a seguir ali o deus Baal, Astarotes, começou a se entregar à imoralidade, à corrupção humana, e a Bíblia fala que aquela geração ali começou a ser destruída, porque esqueceu-se do Deus que havia tirado os seus antepassados, os seus pais, não é? Daquela situação de escravidão. E nós chegamos à conclusão que o fato é que nos dias de hoje não é diferente, porque o diabo tenta de todas as formas anular a figura de Deus, anular os princípios que são pautados na palavra de Deus, não é? Então, o que eu quero te mostrar nessa noite, dando continuidade àquela mensagem que eu trouxe na terça-feira no pré-congresso, é mostrar para você que, na verdade, o que acontece quando uma geração não ouve falar dos feitos que Deus fez na vida dos seus pais, dos seus antepassados? Ela esquece de Deus. Esquece de Deus, não é? Então, a gente vê aí que, na verdade, lá fora, o que a gente tem visto? Um desrespeito total à pessoa de Cristo. Uma série de blasfêmias, as pessoas têm perdido o temor, né? Porque os princípios que foram estabelecidos por Deus foram esquecidos e as pessoas começam a se corromper, começam a seguir outros deuses e elas começam a sentir as consequências de todas essas más escolhas que aquela pessoa que se desvia, que se afasta do propósito inicial de Deus e que faz más escolhas, acaba sendo destruída. Há consequências, né? Porque uma nação sem Deus é uma nação sem identidade, não é? Uma nação sem Deus é uma nação sem identidade. Vocês ouviram aqui de manhã o Samuel falando justamente de várias ideologias que têm hoje sido estabelecidas aí fora, né? Que tem sido pregado essas ideologias. Falou a respeito da ideologia de gênero, e nós temos ouvido muito essa questão aí da questão do binário, do não binário, né? Daquela coisa da pessoa que nasceu homem, mas tem ali dentro de si outra identidade, que é homem, mas eu sou homem, mas eu sou uma mulher, e vice-versa, né? Essa questão aí do gênero, do trans, e muitas coisas aí para confundir a mente das pessoas que não sabem que tem uma identidade, não é? A identidade que Deus criou para ela. Então, nós ouvimos também o Israel falando das causas que uma pessoa que não sabe a sua identidade ainda, não sabe o que ela é quando ela está longe do propósito de Deus, o que causa, né? Uma pessoa frustrada, uma pessoa ferida, uma pessoa cheia de mágoa, rancor, que gera ali em si crises de ansiedade, depressão, a pessoa que se corta, as pessoas que começam a seguir outros deuses e até começam ficar tão depressiva ao ponto de querer se matar, e outras conseguem consumar o fato, né, de querer se matar.
E são pessoas que, na verdade, ainda não estão ali confusas. Por quê? Porque quando a gente se afasta de Deus, a gente começa a ter essas crises de identidade. E interessante que o Israel, ele citou esse trecho aqui, e eu também já tinha, sem saber, também já tinha colocado o mesmo trecho da palavra de Deus. Porque o tema da minha pregação era justamente falando sobre uma vida de santidade, uma vida santa. E aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a palavra de Deus, ela diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Diga, em tudo. Amém? Então, uma pessoa que tem Deus, o Deus da paz, Ele nos chamou para termos uma vida de santidade, e é Ele que nos dá essa condição, essa capacidade. Ele diz assim: vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aí o nosso apóstolo falando ontem sobre como nós fomos formados por Deus, lá no Salmo 139, que esse salmo é um salmo que eu particularmente amo muito, falando ali, Deus falando conosco, como nós fomos formados, a forma que nós fomos formados, com muito amor, de uma forma especial, mostrando ali que foi uma forma assombrosamente maravilhosa. Nós fomos criados ali à imagem e semelhança de Deus, fomos formados para expressar a glória de Deus, não é? Aqui nessa terra. E hoje muitos, em vez de estarem expressando essa glória de Deus, estão ali sendo influenciados, né? Admirando outras pessoas, outros influencers, um time de futebol, né, queridos? Mas o que Deus espera de nós, na verdade, é que nós sejamos como Abraão, termos o desejo de sermos amigos de Deus, não é verdade? Então, o que eu quero que você entenda nessa noite é que quando eu sou amigo de Deus, Ele vai sim manifestar a glória dEle na minha vida. Ele vai manifestar o propósito dEle na minha e na sua vida, para nós marcarmos a nossa geração. Para nós justamente não fazermos e não sermos como aquela geração que se esqueceu do Deus de seus pais, mas nós sermos uma geração que vamos viver aqui nessa terra o propósito de Deus, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus nos chamou para manifestarmos aqui, amém? E eu vou fazer isso, vou marcar a minha geração. De que forma, jovem? De que forma, adolescente? Anote aí. Como eu marco a minha geração? Como é que você vai marcar? Abra comigo a sua Bíblia aqui no livro de Isaías, versículo 26, no capítulo 3. Esse versículo aqui é interessante, queridos, quando eu falo nesse versículo, porque eu ouvi nitidamente o Senhor falando ele assim. Sabe quando você ouve a voz de alguém falando com você? Na semana passada, quando Deus me botou essa palavra assim no meu coração, eu ouvi, essa palavra. E dali para cá eu não esqueci mais e fui pesquisar o conceito do que diz aqui essa palavra. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito
é firme porque ele confia em ti. Nós vimos aqui em 1 Tessalonicenses 5:23 que o mesmo Deus da paz, é o Deus da paz, porque o nosso Deus é um Deus de paz e não um Deus de confusão, amém, queridos? E não um Deus que veio para confundir as nossas mentes, os nossos corações, não. Esse Deus que nos dá paz nos santifique em tudo, não é? E esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor que nos dá paz, ele vai nos conservar em perfeita paz. Então, ele nos santifica, ele nos chamou para sermos pessoas santas, que vivem na sua presença. E ele diz assim, ele faz uma afirmação aqui, que ele vai conservar em perfeita paz. Mas há uma condição aqui para que ele conserve a mim e a você em perfeita paz. Ele diz assim: aquele cujo propósito é firme. Amém? Aquele cujo propósito é firme. Não oscila, não vacila, não fica na corda bamba. Hoje eu quero Jesus, amanhã eu quero o mundo. Hoje eu quero viver na presença de Deus, uma vida pautada nos princípios da palavra. Amanhã eu quero viver uma vida pautada nos princípios do que essas ideologias estão me ensinando. Hoje eu quero crer naquilo que Deus prometeu e falou a meu respeito, mas amanhã eu quero viver aquilo que o mundo diz, as regras do mundo. Não, ele diz, aquele cujo propósito é firme, por quê? Porque ele confia em ti, querido. Porque ele confia em Deus. Porque nós confiamos num Deus soberano, num Deus maravilhoso. E olha, eu vou abrir um parêntese aqui e vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós vamos falar de santidade, de vida com Deus, aliás, todas essas mensagens que você tem ouvido aqui desde ontem, têm sido mensagens que vêm do coração de Deus mesmo. A gente sente uma atmosfera diferente, um ambiente diferente. Mas também eu digo para você que é uma batalha espiritual muito grande. E eu tenho um cachorro que o nome dele é Tito. Foi o primeiro cachorro Shih Tzu que eu ganhei de presente do pastor Helder. E o Tito veio desde bebezinho para cá. E quando foi ontem de noite, eu nem sabia, já fui saber depois, ele caiu na piscina, ele cambaleou e caiu na piscina. Aí o pastor Valdo rapidamente foi lá e tirou. Mas quando foi hoje de manhã, na hora que estavam acontecendo aqui as pregações do Álvaro, do Samuel, do Israel, o Tito passou mal e começou a se tremer. E aí eu fui lá e dei remédio para o Tito, orei no Tito, e o Tito não parava, não para. E eu sei que isso, na verdade, queridos, é uma guerra espiritual, porque o diabo, quando ele não pode te atingir, ele com certeza ele vai tentar de alguma forma querer te abalar. E ali naquele momento eu chorei e orei para Deus e falei assim: Senhor, nada vai fazer com que eu deixe de buscar a tua presença. Nada. E é aí que eu quero chegar nessa questão do propósito. Porque uma pessoa que entendeu, aquele cujo propósito é firme, uma pessoa que entendeu, ela não vai deixar que nada tire ela da presença do Senhor. E esse, Deus sabe que é o desejo do meu coração, de servi-lo de todas as formas possíveis. De todas as formas. E eu digo para você, como Abraão foi chamado para ser um amigo de Deus, e o nosso apóstolo falou aqui que esse deve ser o desejo do nosso coração, querer ser amigo de Deus, porque um amigo confia no outro. E se eu me digo que sou amiga
do Deus vivo, que Deus é meu amigo, eu vou confiar. Então, um amigo, ele confia no outro amigo, um amigo, ele ouve e dá bons conselhos, um amigo, ele não desiste do outro. Então, a pessoa que é amigo de Deus, ela tem um propósito. E eu pergunto para você, jovem, eu pergunto para você, adolescente que está aqui, você tem um propósito? Hein? Você tem um desejo de realizar algo? Você tem o desejo de alcançar alguma coisa? Mas afinal, apóstola, o que é um propósito? O que é isso? Anote aí o que é um propósito. O propósito é a razão do existir. Amém? A primeira coisa que você precisa entender é a razão do resistir. É aquilo que nos incentiva a levar a vida do modo como nós a vivemos. Então eu preciso entender que uma vida sem propósito, ela não tem sentido algum. Ela não tem. Mas quando você vive dentro do propósito de Deus, quando você entende que aquilo ali, que Deus criou você com um objetivo bem definido, e não para você ser qualquer coisa, e não para você ser uma pessoa cheia de medos, cheia de mágoas, cheia de rancores. E não, a Bíblia diz assim que Deus, Ele não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de ousadia, né? E viver uma vida com um propósito firme em Deus, quem vive assim, não vive uma vida qualquer, não vive uma vida sem sentido algum. Faz sentido? Eu faço uma pergunta para você aqui. Faz sentido? A Bíblia diz assim, que Deus criou o homem e disse para o homem ter domínio sobre todas as coisas aqui na terra, né? Então, uma pessoa que exerce domínio, ela também é dotada de intelecto, não é? Se eu tenho entendimento das coisas, se Deus me criou a sua imagem e semelhança, me dotou de conhecimento, de capacidade, tudo, como é que eu vou ter o desejo de ser algo que não é o que Deus me chamou para ser, um ser humano, uma pessoa que tem a capacidade de raciocinar? Como é que eu vou decidir, hoje eu sou um cachorro? O cachorro pensa, hein? O cachorro vai lá, você chama o cachorro, o máximo que acontece é você treina o cachorro para deitar, para sentar, para dar a patinha, né? Para te obedecer. Então, hoje a gente vê essas ideologias malignas tentando colocar essa crise de identidade. Não, será que eu sou mesmo menina? Será que eu sou mesmo menino? Será que eu sou homem? Será que eu sou mulher? Não. Você, o propósito pelo qual Deus te chamou é algo muito maior. O propósito pelo qual Deus chamou a mim e a você é para que nós venhamos ter domínio. E não, né, viver algo sem sentido algum. Então, quando você vive dentro do propósito do Senhor, todas as coisas ao seu redor cooperarão para o seu próprio crescimento. Peço que alguém troque o meu microfone, por favor. Tudo vai cooperar para o seu próprio crescimento. Então, veja bem, se tudo, quando eu estou vivendo dentro do propósito, quando eu entendo que ali o propósito é a razão de eu existir, que eu decido viver uma vida na presença de Deus, eu vou entender que qualquer coisa que aconteça comigo, ao meu redor, eu tenho a
firme convicção de que nada pode tirar, né, eu da presença de Deus. Nada pode me afastar do meu amigo. E Abraão entendeu isso, porque ele era uma pessoa, a Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, Deus falou para ele sair da sua casa, da sua parentela e ir para uma terra desconhecida, uma terra que ele iria mostrar para ele. Então, Abraão, ele tinha ali a convicção de que Deus tinha um propósito na vida dele. Ele poderia dizer assim, não, eu já tenho dinheiro, eu sou um homem rico, eu não preciso disso. Mas ele entendeu, obrigada. Mas ele entendeu que, na verdade, Deus havia chamado ele para ser seu amigo, para algo bem maior do que aquilo que ele estava vivendo. Amém? E ali, a Bíblia diz que ele foi, que ele levou ali Ló, e que ele passou ali vários perrengues, né? Enfrentou muitas dificuldades, que Deus havia prometido que ele teria um filho, e muitas coisas aconteceram na vida de Abraão, mas ele entendeu que tudo cooperava para o seu crescimento. O apóstolo Paulo, ele nos fala também algo a respeito disso, lá em Romanos 8:28, que diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que o buscam segundo o seu propósito. Então, você precisa entender que isso é ter e viver uma vida de santidade. Quando a gente vive uma vida com propósito, a gente decide viver também uma vida não do jeito que o mundo quer que a gente viva. Na imoralidade, no adultério, na violência, desejando mal para os nossos irmãos, fazendo tudo que desagrada a Deus, mas nós decidimos viver uma vida na presença de Deus. Amém, queridos? Uma vida na presença de Deus. Então, quem está no propósito do que Deus tem para a sua vida, não se deixa ser enganado. Amém? Eu tenho sim que temer sair do propósito. Eu vejo assim que isso é como se fosse uma fronteira, né? Entre o bem, entre estar vivendo na presença de Deus e o mal. Entre estar ali no propósito que Deus tem para a minha vida e querer atravessar essa fronteira, ir para o mundo, me desviar e sair da presença de Deus. Então, eu tenho que temer sair do propósito. Eu tenho que ter esse temor, né? E como é que eu não saio do propósito, apóstola? Porque são muitas as ofertas, a senhora não tem ideia. As redes sociais estão aí, TikTok, Kawaii, vários vídeos, né? As dancinhas do TikTok, como eu estava fazendo lá no pré-congresso, que é o tatatá, é isso aí. E quando vê, eu já saí daqui, já fui lá para a faixa de Gaza, né? Então, eu tenho que realmente não sair do propósito, não cruzar isso. Porque, queridos, é interessante a gente ver cada coisa acontecendo aí fora, que a gente fica assim, pensando, meu Deus, eu pensei que eu já tinha visto de tudo, mas isso... E eu vou falar mais um pouquinho aí à frente de algumas coisas que são bem escabrosas, mas são coisas que o diabo ele tem tentado implantar, né, nesse mundo, e que nós, como pessoas de Deus, precisamos realmente não sair daquilo que Deus tem para nós. Né? Então, como eu não saio do propósito? Anote aí, Salmo 119, versículo 9 e 10, é um trecho bem conhecido da palavra de Deus, mas que não deixa de ser algo bem atual
para aquilo que nós, jovens, nós, pessoas de Deus, estamos vivendo aqui nesta terra, neste mundo. Diz assim: como o jovem guardará puro o seu caminho? É uma pergunta. Como é que eu vivo essa vida de propósito com Deus, essa vida de santidade na presença de Deus? Como é que eu não perco esse temor? E diz o versículo 10, observando segundo a sua palavra. Ou seja, segundo a palavra de Deus, queridos. É segundo a palavra de Deus. Não tem outro jeito, não tem outro método, não tem outra forma, tá? E a pessoa que vos fala aqui pode falar com muita propriedade, porque pensa numa pessoa que há 20 anos, antes de eu ter aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, era uma pessoa que buscava de todas as formas encontrar paz. Então, eu não sossegava. Havia dentro de mim sabe, aquele medo, aquela insegurança, aquela inconstância, aquele desejo de descoberta ali para algo que me trouxesse felicidade, para algo que me complementasse, para algo que preenchesse o vazio do meu coração, para algo que me trouxesse respostas para tudo aquilo que eu queria ali, que fosse respondido. E eu fui buscando ali de todas as formas, fui ali buscando através de confessar os meus pecados ali para o padre, e ele mandava eu rezar não sei quantos Pai Nosso e tudo, e não conseguia ter a paz que eu precisava. Depois eu fui buscar no Espiritismo, e fui 3 anos lá de um centro espírita, e fiz todos os ciclos que tinha lá de estudos, e li todos os livros que mandavam eu ler, e ia lá para cartomante, para dizer o que ia acontecer comigo no meu futuro. E o fato e o resultado disso era uma pessoa depressiva, insegura, uma pessoa triste, uma pessoa que não sabia o seu valor, uma pessoa que se entregava a qualquer outra pessoa que dissesse ali que me amava, qualquer papinho furado, porque não havia descoberto ainda algo tão maravilhoso como hoje eu sei que é somente o nosso Senhor Jesus Cristo que pode preencher esse vazio, que pode nos dar essa segurança, que pode nos trazer essa paz, essa alegria, tudo aquilo de tão maravilhoso que precisamos, queridos, né? A verdadeira felicidade não está na busca incessante que as pessoas aí fora estão tentando buscar de todas as formas ali, sejam através dessas ideologias, dessas crises de identidade, sejam através desses grandes vídeos de influências que a gente vê ali, que tem uma vida de ostentação, e a gente acha que vai trazer paz. Eu já vim desse mundinho aí e achava que, não, se eu tiver o meu carro, se eu tiver a minha independência financeira, se eu morar só, se eu for para onde eu quiser, eu vou ser feliz. Tudo isso eu tentei. E eu digo a você que nada disso me trouxe felicidade. Fui para outros lugares, fui até para o Caribe, ia para vários lugares, tinha dinheiro para ir para onde eu queria, era uma jovem, mas nada disso me trazia a verdadeira felicidade, porque eu não tinha e não entendia o que era ter uma vida de propósito, o que era realmente ter aquele desejo no meu coração de fazer a diferença, de querer realmente ser diferente, não ser mais uma no meio da multidão, porque é assim que o mundo está. Quantas pessoas estão ali no carnaval? Quantas jovens, até bonitas fisicamente, estão ali com aquela questão do beijo, tem beijos roubados, né, que fala. Quantas pessoas não vão adquirir o vírus HIV? Quantas pessoas não vão
ter gravidezes ali indesejadas. Quantas pessoas não vão até perder suas vidas, porque estão em busca de uma felicidade que só Jesus Cristo pode dar a elas. Estão em busca de um falso propósito. Amém, queridos? Amém, jovem? Então, a palavra de Deus, ela te ensina a como você se posicionar diante desse esquema maligno do mundo. É somente através da palavra de Deus. Ela vai te dar a direção correta de tudo que você precisa para viver uma vida bem-sucedida aqui nessa terra. Amém? É a palavra de Deus. Então, por isso, anote aí o que eu vou compartilhar com você. Eu e você precisamos nos posicionar e não negarmos a nossa fé. Amém? Não atravessarmos ali aquela faixa que me tira da presença de Deus. Eu preciso me posicionar e não negar a minha fé. Sabe, queridos, existe a influência. Nós vimos aqui o Samuel pregando sobre isso, né? Que às vezes nós somos influenciados ali para sermos aceitos ali pela sociedade, pela aquele grupo, pelaquela roda de pessoas ali no ambiente acadêmico, no ambiente de trabalho, ali na sala de aula, ali na vizinhança. Para eu ser aceito ali, eu me deixo influenciar. Mas eu quero dizer para você que existe a boa influência. Amém? Existe a influência e a boa influência. E eu quero que você faça essas perguntas para você todos os dias. Preste atenção, vou até tomar uma água aqui. Tenha convicção de que existe a boa influência e faça para você todos os dias as seguintes perguntas. O que o incomoda? O que você almeja mudar? Amém? A primeira pergunta que você tem que fazer para você todos os dias é o que o incomoda, o que você almeja mudar, quais são os seus desejos, quem você quer influenciar, tá? Isso é viver uma vida com propósito. É você não estar conformado ali com todas aquelas coisas do ambiente ali que você vive. Eu estava ouvindo um podcast de uma pessoa que o apóstolo Helder me mandou o vídeo, o Bruno Avelar, e ele conta o testemunho dele. Ele diz que ele morava na Zona Sul, lá em Minas Gerais, e o pai dele trabalhava no banco e ele tinha uma vida muito boa. De repente, o banco quebrou e eles tiveram que sair da Zona Sul e tiveram que ir para outro ambiente, para o subúrbio ali do local. Foi morar numa casa que era um loteamento, onde ele morava e só tinham 2 compartimentos, não tinha água encanada, não tinha luz. A água vinha de uma Kombi que passava todos os dias, e quando a Kombi não passava, eles tinham que pegar a água da goteira ali. E ele tinha um pensamento que ele dizia assim: eu estou neste ambiente, mas eu não pertenço a esse ambiente. Eu sei que eu tenho algo muito maior para realizar, um propósito muito maior. Então, quando nós realmente temos esse intento no nosso coração, esse desejo, né, de mudar algo, temos essa questão de querer, esse desejo ardente de influenciar outras pessoas, de marcar a nossa geração, queridos, nós entendemos, eu estou aqui nesse ambiente, eu estou aqui nesse ambiente dessa faculdade, aqui onde só comunismo está sendo pregado, teoria do Paulo Freire ali, onde eu estou aprendendo ali, não realmente aquilo que eu devo aprender, mas eu estou sendo doutrinado, mas eu entendo que eu estou nesse ambiente, mas eu não pertenço a ele.
eu vou marcar minha geração. Eu não vou ser mais um no meio da multidão, mas eu vou ser chamado. Deus vai me posicionar porque Ele me chamou para realizar grandes coisas através de mim, porque Ele vai cumprir o propósito que Ele tem, porque eu entendi que eu fui chamado aqui nesta terra para fazer a diferença, e não há nada do lado do mal que me influencie. O apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que reter tudo aquilo que é bom. Ou seja, eu vou ali para aquele ambiente porque eu preciso estar ali, mas eu não pertenço àquele lugar. Deus tem algo muito maior para mim. E eu não aceito menos daquilo do que Deus tem para mim. Amém? Eu não aceito. O Nicolas é um jovem, aquele Nicolas Ferreira, que Deus levantou esse jovem ali para justamente incentivar e influenciar outros jovens a ter esse desejo ardente no coração de fazer a diferença, mas de ser uma boa influência. E ele diz que quando ele foi cursar a faculdade de Direito lá na PUC de Minas Gerais, ele foi perseguido por todos ali que sabiam que ele era cristão. E ele já sabia, ele viu ali que ele foi hostilizado pelos alunos, hostilizado pelos professores, e ele disse assim, bom, para mim só tem uma alternativa, porque eu sou cristão, e ele disse que ele ali se fechou no conhecimento. Foi para o ambiente, ali foi para o quarto dele e buscou a Deus como nunca ele tinha buscado, e buscou o conhecimento, porque ele tinha um desejo de fazer a diferença. Ele era um jovem que ele poderia ali achar, não, só preciso de um diploma, vou conseguir ali um emprego e pronto, e está acabado. Não, mas ele entendeu que Deus havia o chamado para algo maior que isso. E ele começou ali a buscar esse conhecimento. E ele ali se candidatou para vereador, foi o vereador mais votado lá da cidade de Minas Gerais, lá do estado de Minas Gerais. E depois, está aí o que nós temos visto, que foi o segundo deputado federal mais votado do Brasil. E a gente vê ali que, com todas essas coisas acontecendo, ele segue firme no propósito que Deus o chamou. Comecei a fazer o curso dele, Operação Caixa Preta, e ele fala justamente a respeito disso, começa dizendo que nós temos que saber que nós estamos ali naquele ambiente, mas precisamos também entender que nós não pertencemos ali, que o que Deus tem para nós é algo maior. E é uma realidade, queridos. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Você hoje ouviu aquela palavra de um adolescente de 15 anos, que é o Israel. Quem sentiu a presença de Deus aqui? Muitos estavam enfrentando conflitos interiores dentro de si e entenderam que precisavam dessa libertação. E eu tenho certeza que muitos foram impactados e vão, após essa série de mensagens que você está ouvindo, que ainda vai ouvir muito mais, vão sair daqui com uma mentalidade totalmente mudada. Por isso eu digo para você aqui, se faça essas perguntas e não se conforme. Não se conforme, jovem. Não se conforme, adolescente. Não aceite as pessoas dizerem que você, para ser amado e aceito, você precisa negligenciar o seu chamado. O propósito que Deus tem para você, não aceite isso. E como é que eu não aceito isso, apóstola? Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A racionalidade, o raciocínio. Amém? Raciocínio, que Deus deu isso só para você, ser humano, só para você, homem, só para você, mulher, a capacidade de raciocinar. Amém? De não deixar que as outras pessoas pensem por você, mas ter o firme propósito, a firme decisão. Então ele disse assim, ele fez um apelo para você se sacrificar, se esforçar e apresentar-se como uma pessoa santa, agradável a Deus. De que forma? Através do culto racional, de um raciocínio. E ele ainda diz assim, e não vos conformeis com este século, com este mundo, com estas ideologias, com esses esquemas malignos que estão ali só para te destruir, porque é esse o plano do diabo. A palavra de Deus diz lá em João 10:10, que o ladrão, Satanás, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Amém? É uma guerra, entenda isso. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas aqui nós vimos que o apóstolo Paulo diz, não se conforme, não pense assim, esse mundo já está ali perdido, não tem mais jeito. Porque é assim que as pessoas se encontram lá fora sem Jesus, sem perspectivas de mudança, sem esperança, entregues ali a uma vida de qualquer jeito, sem propósito algum, deixando que as outras pessoas pensem por elas, decidam por elas. Mas Deus te deu o intelecto, a capacidade de raciocinar, para que você não se amolde aos padrões desse mundo, não se conforme. Amém? Ele diz, não se conformei com este século, outras versões com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, que haja uma transformação. De que forma? Pela renovação da vossa mente. Amém? Pela renovação da vossa mente. Qual o propósito disso? Qual o objetivo? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então você não deve se conformar com o que estão dizendo aí fora a seu respeito. Ora, veja, agora já dizem assim, a pessoa que pariu, a pessoa que menstrua. Que isso? A pessoa que gerou. Nós sabemos, e isso é comprovado cientificamente, biologicamente, que existe o sexo masculino e o sexo feminino, ou seja, homem e mulher. A genética, ela não muda. Você entende? E o sexo feminino é definido pelo cromossomo XX, não é? E o masculino pelo XY. A biologia não muda, é a mesma. Se é para falar de ciência, vamos falar. Então, como é que agora já vem criar essas invenções desses termos, pessoa que pariu? Homem menstrua, gente? Hein? Biologia? Não. Então, vamos colocar em prática aquilo que Deus nos deu, essa capacidade de raciocinarmos. Oh, Senhor, obrigada. E não vamos nos conformar com as pessoas dizendo isso. Não, querendo definir agora. A mulher, ela tem essa capacidade, ela foi dotada de um corpo em que ela tem o útero, um órgão reprodutor, e que para um órgão, um serzinho ser gerado dentro dela, há necessidade de que um homem e uma mulher, após se casarem, possam gerar.
Então, apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é dizer sim a um chamado. É um chamado, né? Nós não aprendemos ontem aqui com o apóstolo que nós fomos formados de uma forma assombrosamente maravilhosa. Que Deus nos formou, nos chamou, nos predestinou. Então, nós temos que dizer todos os dias, Senhor, eu digo sim, né? Eu digo sim para esse chamado, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me deu essa capacidade de poder respirar, de poder viver aqui nessa terra, de poder viver, não de qualquer forma, mas uma vida na tua presença. De dizer sim a esse chamado. E um chamado, ele nasce quando algo te deixa inconformado, né? Inconformado. Aqui o apóstolo Paulo, ele está justamente falando com a igreja de Corinto, mas ele está falando conosco agora, porque a palavra de Deus, ela se renova todo dia, ela é como se fosse um jornal de hoje, ela é viva, todo dia é o que a gente está vivendo aqui. Então, a gente não tem que se conformar que hoje é normal o homem matar o pai, matar o filho matar o pai, a família ser destruída, as pessoas viverem uma vida de miséria, uma vida onde elas não têm direito a ter uma assistência médica, a ter uma boa educação, a ter uma boa alimentação. Isso não é normal. Não foi isso que Deus nos chamou para viver aqui, uma vida miserável, não. Mas a palavra de Deus diz, aí entra a segunda parte desse trecho de João 10:10, que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, queridos. Vida com abundância. Então, o chamado nasce quando algo te deixa inconformado. Vou tomar mais um pouquinho de água que a garganta quer secar. E eu digo para você aqui que muitos chamados nascem dentro de você. Põe essa mente aí para trabalhar. Põe essa mente que estava ali fechadinha, ociosa para trabalhar, e que muitos chamados nascem através de você, dentro de você, ou melhor dizendo, que nasçam, muitos inconformados surjam e Cristo seja exaltado. Amém? Cristo. E eu quero citar para você nessa noite alguns exemplos aqui, bem claros da palavra de Deus, de pessoas assim que não se conformaram, e que por essa atitude que essas pessoas tiveram de não se conformar com o decreto que foi lançado sobre as suas vidas, aquilo ali contribuiu para que uma nação fosse salva, para que vidas fossem salvas, vidas fossem transformadas. E eu e você não somos diferentes, porque eu tenho certeza que daqui vão sair grandes médicos, grandes advogados, grandes políticos, governadores, grandes líderes, grandes empresários, grandes homens e mulheres de Deus de bom caráter, com grandes princípios, porque são princípios pautados dentro da palavra de Deus e que decidiram não negociar, não negligenciar os seus valores. Eu posso ouvir um amém? Amém. E o primeiro exemplo que eu quero dar para você nessa noite é o exemplo de Esther. Eu não vou ler todos esses trechos, porque o livro de Esther é uma história muito bonita. E aqui em Esther 4:16, Esther capítulo 5, fala justamente de Esther, que se tornou uma rainha, foi uma judia que se tornou uma rainha,
e foi lançado um decreto para que o seu povo fosse destruído. E diz a palavra de Deus, depois você medita no livro de Esther, que quando Esther soube que havia sido lançado esse decreto sobre o seu povo, a Esther convocou todo mundo para jejuar e orar. E naquela época, uma pessoa, para entrar na presença do rei, ela só podia se ela fosse chamado e o rei estendesse ali o seu cedro, e aquela pessoa entrava, e ali iria ser ali pleiteado ali o seu pedido, né? E se aquela pessoa viesse tentar entrar na presença do rei fora dessa forma, aquela pessoa morreria. Você chegar na presença do rei sem ser chamada, sem ser convidada pelo rei, aquilo ali, você poderia até morrer. Mas quando Esther soube que havia um decreto para que o seu povo fosse destruído, o seu povo morresse, a atitude de Esther foi convocar todo mundo, vamos orar, vamos jejuar, e eu vou entrar na presença do rei. Ele não me chama, já tem bastante tempo, há 30 dias que eu não entro ali na recâmara, mas orem e jejuem por mim, que eu vou ali interceder pelo meu povo. Não importa, se eu perecer, pereci, mas eu não vou deixar de cumprir o propósito pelo qual eu fui chamado. Agora você imagine se quando Esther soube dessa notícia, ela tivesse ficado assim, eu já sou rainha, já estou de boa aqui, né? Já estou aqui cheia de balangandã, já botei aqui o cílio postiço, já fiz ali aquela maquiagem top, já estou ali com a roupa, né? Com o meu toda estilosa, o meu look já está todo perfeito. E ó, tô nem aí, tô nem aí. Eu digo para você, eu afirmo para você, que Esther não ia nem viver para ser contada a história. Você sabe que antes dela havia uma outra rainha, a rainha Vasti, que foi rebelde, que não obedeceu e que perdeu o reinado. E que depois ninguém nem sabe quem foi, nem ouviu falar e foi esquecido, foi passado ali o giz, ó. E ela foi eliminada. Ela foi convidada a se retirar da fazenda, né? Só para quebrar o gelo, não que eu assista. Só para ver se vocês estão ligadas no movimento. Pois bem, ela sabia que ela estava ali porque Deus havia colocado ela ali naquela posição, naquela condição, e ela buscou a Deus de todo o coração, e o fato é que o povo ganhou o direito de lutar ali pela sobrevivência, e hoje nós estamos aqui, povo de Deus, povo escolhido de Deus. Então, Esther não se conformou em ver sua nação ser destruída. E o que seria do seu povo se Esther não tivesse tomado uma atitude? Se ela não tivesse, né? Se ela tivesse se conformado com o decreto que seu povo seria destruído? Então, ela não se conformou e decidiu lutar pelo seu povo. Ela decidiu se santificar, orar, jejuar, entrou na presença do rei e vitória, não é? Esther, lá no capítulo 4, versículo 16, versículo 5, você pode meditar aí depois. Então, eu e você fomos chamados, não somos piores, não somos pessoas incapazes, mas fomos chamados também. Daniel, ele resolveu firmemente não se contaminar. Se você ler lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, fala sobre isso.
ele decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele poderia dizer assim: eu já estou com o meu iPhone, já é 15 ou 16? 15? Como é? Fala aí, vocês que sabem. 15, né? Oh, desejo, né? Então ele poderia dizer assim: agora eu já estou aqui na casa do rei, fui chamado, e vão me dar aqui o iPhone 15, vão me dar aí impulsionamento, engajamento e não sei o que, para eu ser conhecido, ser um grande influencer digital e tal, e patati patatá. Não é da época de vocês. Mas ele decidiu firmemente. Ele sabia: Deus tem algo maior para mim, né? Eu vou conquistar essas coisas, sim, porque Deus disse que eu tenho direito. Se eu buscar Ele de todo o meu coração, o melhor dessa terra vai ser para mim. Mas sem perder a minha essência, sem perder a minha identidade, sem perder a minha capacidade de raciocinar e de saber quem eu sou, sem negligenciar o meu chamado. Ele decidiu firmemente no seu coração, e ele tinha amigos, hein? E ele foi um influenciador. E assim como ele tomou essa decisão, os seus amigos, diz aqui que Sadraque, Mesaque e Abidnego também foram postos à prova, não é? Foi criada ali uma estátua do rei Nabucodonosor, e ali queriam que ele se curvasse, adorasse a estátua, e eles disseram: nós não vamos nos prostrar perante essa estátua, porque nós servimos a um Deus vivo. E o Nabucodonosor mandou chamar: é verdade, eu lancei esse decreto que todo mundo tinha que me adorar, que tinha que se prostrar diante da minha imagem, e vocês estão dizendo que não vão se prostrar? Eles disseram: é verdade, nós não vamos nos prostrar diante de uma estátua, porque nós servimos um Deus vivo, o Deus que nos criou, o Deus que nos chamou para cumprir algo muito maior. Eu adoro um Deus vivo, eu não adoro uma estátua, eu não adoro uma coisa que eu sei que vai passar. Essa moda vai passar, a calça pantalona vai passar, já veio a calça boca de sino, a calça fechada, a calça agora pantalona e não sei o quê, mas vai passar. Mas eu sei que o meu Deus vive, o meu Redentor vive, e é a Ele que eu devo me prostrar e adorar de todo o meu coração. E o diabo, como não fica ali quieto, né, vai dizer para você: ah, é? E toma, e haja passar prova, e haja passar deserto, e vem desemprego, e vem isso, e vem aquilo, só para tentar te desestruturar, para tentar te tirar da presença, e haja passar prova, para ver se você vai se prostrar a outros deuses. E assim foi com eles. E como eles disseram não, ele disse: ah, então joga eles na fornalha de fogo. E diz a Bíblia lá, se você pegar lá no livro de Daniel, lá pelo capítulo 5, versículo 12, diz lá que estava tão quente lá naquela fornalha, estava tão difícil, que até os caras que jogaram eles lá, acabaram morrendo. Mas quando o rei olhou para baixo, ele viu que haviam não só 3 pessoas ali, mas havia um 4º homem, um homem reluzente, um homem que estava ali e que nem sequer um fio de cabelo daqueles 3 foi consumido. E o próprio Nabucodonosor teve que engolir. Quando você fica ali firme, até o diabo vai se curvar. Porque quando você está na presença de Deus, está vivendo uma vida santa, não tem nada que te tire da presença dEle, e Satanás vai ter que cair por terra. E até ele vai reconhecer a grandeza
do Deus que você serve, porque Ele é o teu Criador, é o Criador de todas as coisas, e vai reconhecer que não existe Deus maior do que esse Deus, do que esse Jeová Jiré, Jeová Rafá, que é o nosso Deus. Amém? Então, queridos, diz ainda a respeito de Daniel, que Daniel tinha o dom de interpretar sonhos, que Daniel foi conselheiro de não só um, mas vários reis. Passaram-se vários reinados. 70 anos e Daniel continuou orando pelo seu povo. Ele orava de manhã, de tarde, de noite. Ele orava, buscava ao Senhor. E conosco não deve ser diferente, queridos. Sempre vão surgir situações que querem nos tirar da presença de Deus. Sempre, sempre, sempre. Às vezes você está ali passando um deserto, está passando uma prova, está passando uma situação difícil ali, e ali você está pensando, será que eu fico, será que vou, será que eu fico? E Deus ali, se você confiar nele, Ele vai dizer assim, filho, filha, fica porque eu estou contigo. Fica porque sou eu. Que é para te aprender que nesses momentos de dificuldade, são nesses momentos que eu não vou te deixar. Porque às vezes servimos a Deus quando está tudo bem, as mil maravilhas, quando tem dinheiro no banco, quando está ali tudo certo na nossa casa, não está faltando nada. Então, queridos, entenda isso. Outro ponto que você deve anotar aí é que você precisa saber o caminho a seguir. E quem é o caminho? Hein? Quem é o caminho? Jesus, muito bem. João, capítulo 14, versículo 6, diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus sabia quem Ele era. Tenha a mesma atitude de Jesus. Jesus é a verdade, é o verbo, é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele sabia exatamente quem Ele era, o propósito dEle, e não se omitiu diante da sua missão aqui nessa terra. Ele sabia quem Ele era, Ele sabia a sua missão, Ele sabia o propósito dEle, e Ele não se omitiu disso. Não se omitiu. Aqui em João, capítulo 18, versículo 36 ao 39, nós vamos ver aqui que quando Jesus ele foi chamado por Pilatos e foi interrogado por ele, né? Pilatos o interrogou e diz a palavra assim, olha, Pilatos interrogando a Jesus e perguntando se ele era rei. E Jesus falou assim para ele, tu dizes que eu sou rei? Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então, Jesus, ele sabia que ele tinha nascido para dar testemunho da verdade. E quando você sabe o seu propósito aqui nessa terra, você sabe que você também tem que dar testemunho disso. E quantas vezes nós estamos ali no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, na faculdade, e não damos testemunho de Jesus, não testificamos, e as pessoas nem sabem que nós somos crentes, nem sabem que nós somos cristãos. Então, queridos, nós nascemos para reinar como Jesus nasceu. Amém? Você tem dúvida disso ainda? Sim ou não? Nós nascemos para reinar. Nós nascemos para dar testemunho da verdade que é Jesus.
Como ele falou aqui, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E o versículo 38 diz assim: perguntou-lhes Pilato, que é a verdade? Jesus falou para ele, eu sou rei, eu nasci para isso. Eu vim ao mundo com esse objetivo. Eu nasci com essa finalidade de dar testemunho da verdade. Aí Pilatos retrucou, falou assim, mas que verdade? Para aqueles que ignoram a verdade, para aqueles que ignoram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nos dias de hoje, muitas das vezes, eles dizem que essa verdade é relativa. Quantos aqui já ouviram esse termo na escola? Levante a sua mão. Você nunca ouviu? Hein? Você nunca ouviu alguém dizer assim, quando você fala, você tem firmeza, você sabe quem você é, você tem firmeza de algo que você aprendeu? Ah, não, mas essa verdade não é a minha verdade, né? Pode ser para ti, mas para mim não é, porque a verdade é relativa. Você já não ouviu esse termo, sim ou não? Porque hoje estão sendo doutrinados a ter isso como base, como princípio, né? Ora veja, em que patamar nós estamos chegando, queridos, né? O diabo, ele tenta causar uma crise de identidade tão grande na nossa vida, que nós sabemos da verdade. E eu digo para você, quando eu não tinha Jesus, eu entendia dessa forma também, porque havia dentro de mim uma incapacidade, um espírito de incapacidade tão grande, uma necessidade de aceitação tão grande, que eu tinha medo de perder as minhas amizades, que eu tinha medo de não ser aceita pelas pessoas, que eu tinha medo de ser abandonada. Então, se as pessoas dissessem para mim assim, olha, você está vendo aqui essa bola que é rosa pink? Não, mas ela não é. Para mim, ela não é rosa pink. Para mim, ela é azul. Eu dizia, é mesmo, né? Para mim também. Então, você entende? É bem assim. Alguém aqui já viveu essa situação? Só eu? Sim ou não? Hein? Você sabia que a verdade não era essa? Você sabia que transar antes do casamento era errado? Você sabia que não esperar era errado? Você sabia que você aprendeu ali a conviver num ambiente familiar, pai, mãe? Você foi ali, você aprendeu. Mas o mundo está desse jeito e tenta engolir uma mentira deslavada ali, na cara dura, como dizem, né? Os jovens aí fora. Né? Vai me roubar isso aqui na cara dura. E muitos ainda vão além de dizer aí, perdeu o playboy. Né? Mas isso é o que nós vamos dizer para o diabo. Perdeu o playboy. Porque eu sou filha do Deus vivo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sei o propósito pelo qual eu fui chamado, escolhido, eu nasci para reinar, e a verdade é uma só, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por Jesus, através de Jesus. Amém? Então, tenha convicção do seu chamado em qualquer ambiente. Nós não podemos nos corromper. Sabe, queridos, hoje eu entendi isso e não quero negligenciar isso de nenhuma forma. Nós precisamos saber quem nós somos, fomos chamados para reinar e só reina quem age com a verdade. Se você estudar esse trecho lá de João 18, João 19... Pilatos, ele disse assim, depois que Jesus explicou isso para ele. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Isso está lá em João 19,
do versículo 4 ao 14. Pilatos estava ali, sabia que Jesus era um inocente, mas decidiu ouvir o povo. E muitas das vezes nós, aqui nessa terra, tomamos uma decisão de ouvir o povo e não o que a palavra de Deus diz. E nos tornamos pessoas omissas, porque Pilatos sabia da inocência de Jesus. E ele afirmou isso. Ele reconhecia que Jesus era um inocente, mas mesmo assim deixou que ele fosse crucificado. Mesmo assim foi omisso. E nós, muitas das vezes, deixamos que Jesus seja crucificado quando nos tornamos omissos. Quando deixamos que as pessoas desrespeitem a Ele. Quando deixamos que as pessoas fiquem falando, Jesus é gay, Jesus é travesti, xingando. Ora, queridos, a palavra de Deus diz que Deus nos deu livre-arbítrio, ou seja, Deus nos respeita. Sim. E Ele também disse que nós deveríamos respeitar uns aos outros. Mas muitas das vezes nós somos desrespeitados. E nos calamos, nos omitimos, deixamos que as pessoas falem mal do nosso posicionamento, não nos manifestamos em nada, porque vivemos com medo. Somos omissos. Não seja omisso. Pilatos era um governador, era um político. Ele poderia ter livrado Jesus, ele tinha essa autoridade. Ele poderia ter tirado Jesus daquela sentença, mas preferiu se omitir e deixar que um inocente fosse condenado pelo povo. Lavo minhas mãos, não estou nem aí. Quando nos omitimos, damos o direito de pensarem o que quiserem de Jesus e de nós. Olha o crentinho, a crentinha, o abestado. Lá vai dar dinheiro para o pastor, o burro, o ignorante que não sabe nada. E nós temos pessoas, nós somos pessoas que, volto a repetir, Deus nos deu essa capacidade de sermos pessoas inteligentes, de raciocinarmos, sermos conhecedores. E estamos ali cheios de medo. Então, nós permitimos que as pessoas, elas deem as suas opiniões e que façam os seus julgamentos. É ou não é verdade? Hein? Você sofre, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui que fazem faculdade, que estão na escola, sofrem preconceitos. A famosa cristofobia, né? Sofrem. Então, muitos ficam até com medo. Ah, eu sou a minoria, deixa eu ficar na minha, senão eu vou apanhar aqui. E se acovardam. E se acovardam. Então, queridos, preste atenção no que eu vou falar para você aqui, que é algo muito importante. Nós precisamos falar de política. Preste atenção. E eu digo para você isso, vocês acham que eu estou falando isso aqui porque eu já estou querendo o quê? Dar uma de pré-candidata? Não. Nós precisamos falar de política. Nós precisamos ser conhecedores. E o que é política? Preste atenção que eu vou dar o conceito de política para você. E você vai me dizer se você pratica, vive a política em si no seu dia a dia ou não. Política é a ação que tem o poder de influenciar pessoas. É a ação que tem o poder de influenciar as pessoas, queridos. Então, você que está aí, que está gravando vídeo no Kawaii, que está ali gravando vídeo no TikTok, no Instagram, no Facebook,
e por aí vai, tuitando não sei das quantas. Você está ou não está fazendo política? Sim ou não? Hein? Então, nós devemos ou não devemos nos meter em política? Ah, pastora, mas eu estou falando daquela política, né? Queridos, eu acabei de dizer que você está nesse mundo aqui para influenciar as pessoas, para exercer uma boa influência. Preste atenção nisso. Raciocina, renova a tua mente. Você tem essa capacidade. Daqui pode sair coisa muito boa. Bons políticos, pessoas com princípios, com honestidade, com desejo de fazer algo de bom nessa nação, queridos. Não seja mais não queira gravar um videozinho rebolando, que amanhã ninguém nem vai lembrar quem você é, mas seja a pessoa que detém o conhecimento e vai se posicionar e vai influenciar outros jovens, outros adolescentes aí, por aí afora. Sabe? Eu estava vendo outro dia, até falei para a Rayane, eu disse, Rayane, tem uma menininha assim, desse tamaninho, é a Lulu. E eu passei assim, de repente caiu nela. E tem o pai e a mãe, eles são cristãos. E a gente vê, queridos, que quando a família ali tem princípios bíblicos, os filhos são dotados assim de inteligência desde pequenininho, uma capacidade assim, e aquela menina tem uma desenvoltura, e ela fala assim, com tanta, sabe, com tanta ternura, com tanta, uma coisa boa, e ela diz, já vai, papai gato? Tá um gato, hein? Ô gato, ela diz para o pai dela, desse tamaninho, te amo, papai. E ali o pai fala algumas coisas com a mãe, a gente vê que há uma unidade na família ali. E quando uma família está pautada na unidade, no princípio, no propósito da palavra de Deus, os filhos são fortes. Porque é um princípio. A Bíblia diz que os filhos são flechas polidas na mão do guerreiro. Os filhos são fortes. Os filhos serão pessoas que vão influenciar. Os filhos são pessoas que vão fazer a diferença nessa nação, queridos. Então, você vê que o diabo, ele tenta nos distrair de todas as formas, queridos. Então, a política é isso. É a ação que tem o poder de influenciar pessoas. Quando conversamos com uma pessoa, nós a influenciamos. Isso é política. E tem um monte de gente aí cheio de medo. Ai, não vou falar, porque o que aquela pessoa vai pensar de mim? E aí, em vez de você influenciar, quando vê você está cheio de trejeitos, cheio de coisa que está ali, que não tem nem vergonha. Para isso não tem vergonha. Ficam sem vergonha de marca maior, né? Mas, quando conversamos com uma pessoa, nós devemos influenciá-la, e isso é política, e a Bíblia é um livro que te ensina esses princípios, queridos. Presta atenção, vou falar uma coisa aqui só para você, e para você que está nos ouvindo aí na sua casa, né? Agora eu estou aprendendo isso, a Rayane está me ensinando. Cadê a minha líder da mídia? Está ali. Presta atenção, queridos. Você tem uma ferramenta fantástica, magnífica, que são a internet, as redes sociais, né? E eu vou além, eu vou te falar uma coisa que só você tem aqui, você que acredita em Deus tem, né? E eu fico brincando assim, já estou cheia de gracinha já, né? As meninas, a Marilena estava dizendo, a senhora está andando com a Rayane, a senhora está aprendendo um monte de coisa, né? Que a senhora não era assim. Mas, queridos, isso é só para quebrar o gelo, para você. Eu tenho uma coisa que você também tem. Eu tenho a palavra de Deus a meu favor, que diz que eu posso todas as coisas no Senhor,
que eu sou, a Bíblia diz o que eu sou o melhor de Deus aqui nessa terra, que não tem nada para o diabo se eu me santificar, se eu viver na presença de Deus. Então eu fui chamado ou não para marcar minha geração? Sim ou não? Eu fui chamado ou não para influenciar de uma forma positiva? Eu sou ou não sou uma boa influência? Então se liga nesse mistério. Né, meninas? Vocês já viram o meu vídeo lá, né, no Instagram. Estou cheia de gracinha. Mas, queridos, até algumas semanas atrás, não queria nem saber de gravar nada na internet. Achava isso, não, isso não é para mim, e tal. E eu vou abrir um parêntese aqui, para dizer para você, queridos, né, que hoje eu entendo que não é nada disso, não. O nosso apóstolo é um homem de visão, sabe? E ele mesmo, já ontem, já descobriu como se grava vídeo, já gravou um monte de vídeo e tal, e tal. Ou seja, você tem um líder, uma pessoa que te influencia, para que você pegue aqui essas ferramentas e fale de Jesus, e se posicione nas redes sociais, e fale quem você é, e ganhe até um dinheiro. Não tem um bocado de influência aí que ganha dinheiro postando moda, fala patinho, e diz que já comprou até Hilux, não sei o que tem mais lá. E você que tem a palavra de Deus, que pode postar todo dia um versículo bíblico, encorajando as pessoas a ser forte e corajosa, a se esforçar e ter bom ânimo, só fica apagando aí, passando, vendo esses vídeos que não estão edificando em nada e só estão dando dinheiro para o cara. Fala sério, né? Então, gente, isso é política. Você tem o poder de influenciar com os princípios da palavra de Deus. Não rejeite o que Deus te chamou para ser e fazer. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Você ouviu isso também hoje de manhã, e eu não combinei nada com as pessoas que falaram isso, com Samuel, com Israel, porque isso é uma verdade. Você tem o poder de influenciar as pessoas com os princípios da palavra de Deus. E você foi formado dessa forma, corpo, alma e espírito. O corpo é nutrido pelo alimento, o espírito é nutrido pela palavra de Deus, oração e jejum, e a alma, preste atenção aqui nisso, grave bem isso, cabeção, cabeçona. A alma é nutrida com o conhecimento. Amém? A alma é nutrida com o conhecimento. Precisamos dar esse alimento sólido, chamado conhecimento, para que não sejamos engolidos por essas ideologias malignas. O nosso intelecto está sendo bombardeado e precisamos alimentá-lo com a verdade. Amém? Com a verdade. E o que é a verdade, queridos? A palavra de Deus é a verdade. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, há influenciadores, né? Que fala, né? Qual é a tua profissão? Eu sou influencer. Então, há influenciadores mudando mentes e corações, preste atenção, né? Há influenciadores mudando mentes e corações, mas o poder de decisão, de escolha, está nas mãos de quem, hein? Hein? O poder de decisão e de escolhas está nas nossas mãos. Que tipo de influência que eu quero para a minha vida? Que eu quero seguir? Que eu quero viver? Nós somos embaixadores de Cristo
para mudar essa geração. E só se muda uma geração se revestindo da armadura de Deus, se revestindo da armadura de Deus, da palavra de Deus. Lá em Efésios 6, 11 e 20, fala sobre isso, queridos. A mente dos jovens, ela deve estar preparada e revestida de toda a armadura de Deus, contra todo o argumento do inferno. E eu quero citar um exemplo aqui do mal. Já citei vários exemplos da palavra de Deus, e eu quero citar um aqui, e não vou me delongar, que chama-se Karl Marx. Eu sou assinante de um canal chamado Brasil Paralelo. Quem já ouviu falar aqui no Brasil Paralelo? Né? Um canal bom para você ser assinante. Te edifica. Tem vários filmes sensacionais. Filmes que te estimulam a pensar. Tem documentários muito bacanas. E sempre depois de um filme vem os comentários, né? E ali esse filme fala sobre o jovem Karl Marx, falando sobre a biografia dele. Mas o que me chamou a atenção, e também eu gosto de ver logo as resenhas, né, os comentários e tal, e lá os comentaristas estavam falando que o autor desse filme, o produtor desse filme, ele se deteve em fazer uma história fantástica, né, do jovem Karl Marx, a sua ideologia, o seu intelecto, a influência que ele exerceu sobre o Friedrich Engels, e vai falando só, pincelando coisas maravilhosas. Mas ali, por detrás da história, ele não fala como foi a família dessa pessoa. E o primeiro, né, a primeira característica do Manifesto Comunista de Karl Marx é a abolição da família. E aí, quando você passa a conhecer a família da pessoa que criou esse manifesto, você passa a entender outras coisas. Você passa a entender que realmente é aquilo que o Israel pregou de manhã. Geralmente, a pessoa que é ferida da alma, ela também passa a ferir. Ela também cria uma aversão a respeito daquilo que ela fracassou, então ela cria essa aversão. Então, como aquilo não deu certo para ela, como ela foi ferida nessa alma, nessa área, ela também quer ferir. E para quem não conhece, né, acha que foi uma história linda, beleza, bacana. Ele lutou por uma causa, por um ideal, né? Pela questão da diferença das classes sociais, que ele queria uma classe igualitária. Que filosofia linda, maravilhosa, bela. Mas lá fala justamente sobre a família dele. Ele tinha uma esposa, tinha 6 filhas. Teve um filho com a sua empregada, né? Das 6 filhas que ele teve, 3 morreram ainda quando criança. Das outras 3 que se criaram e chegaram na fase adulta, uma morreu de câncer e as outras 2 se mataram. E o único filho que ele teve com a empregada, né, fruto de um adultério, o que aconteceu ali? Ele pediu para o Friedrich Engels assumir, né? O Friedrich Engels era um jovem rico, filho de família industrial, que se apaixonou pela ideologia dele e assumiu o filho fruto de um adultério. Então, olha que beleza essa família, né? Então, se a minha família não deu certo, eu vou querer que a família do primeiro manifesto, primeiro princípio, abolição da família. Não deu certo para mim foi um fracasso, não quero que dê certo para ninguém. E é isso que está por detrás, queridos. E se eu for passar aqui a noite contando para vocês sobre
essas filosofias, sobre o que você lê, porque hoje o que acontece é que estão tentando ali enfeitar o pavão de tal forma que você passe a acreditar que aquela é a verdade, que aquilo que é certo. Nós vivemos num país capitalista, porque nós temos que realmente, que o socialismo é bom, que é maravilhoso, que nós precisamos realmente viver ali a igualdade. Gente, pelo amor de Deus, quem está comendo picanha todo dia aqui? Hein? Tentam maquiar e colocar uma historinha que é bacana, que é beleza, mas a gente sabe que o objetivo, o propósito final é a destruição mesmo, porque por aí vai. A política, ela não se resume nisso que você está pensando aí, é uma guerra da direita contra a esquerda. Não, vai estudar história profundo, que você vai ver, sabe? O mundo globalizado hoje, o globalismo vai muito além, destruição em massa, epidemias. E lá em Mateus 24 fala justamente sobre guerras, rumores de guerra, tantas coisas ruins acontecendo, e é o que acontece. Quem já ouviu falar aqui, isso não é história de caronchinha, isso existe, isso é certo, existe, sim, grandes famílias de poderosos que bancam ideologias chamadas ideologias de gênero, feminismo, e por aí vai, bancam, ensinam para você o que é ser feminista, ensinam para você que mulher que foi criada, que a mulher que tem marido, filhos, que é dona de casa, que é algo ruim. E você sabe que Provérbios 31:10 fala da mulher virtuosa, e a mulher virtuosa, ela era dona de casa, ela era mãe, ela era esposa, mas ela era empreendedora, ela trabalhava fora. Ela era uma executiva, mas também era uma mulher de Deus, porque ela praticava os princípios, os ensinamentos, e ela tinha uma família. E o seu marido era estimado entre os juízes. Mas a história que está por detrás ali, que o feminismo tenta passar, é que isso é uma visão ultrapassada, que isso é ruim. Então, queridas, preste atenção. O nosso intelecto está sendo bombardeado e nós precisamos alimentá-lo com a verdade, repito, com a palavra de Deus. Nós devemos tratar de qualquer questão deste mundo, buscar conhecimento, saber, pois Deus e a sua palavra não exclui a cidadania terrena dos cristãos. Nós estamos aqui nessa terra. Então, você precisa fazer a si mesmo uma pergunta. Quais são as razões de muitos desejarem arremessar o povo de Deus no processo político? Porque muitos querem dizer assim, não, a gente não tem que se meter nisso. A gente não tem. Quais argumentos têm sido utilizados para nos fazermos crer que não podemos participar dos debates sociais? Hein? Eles utilizam argumentos do tipo, preste atenção aqui, que eu vou terminar aqui, argumento do tipo, olha o que está acontecendo aqui. São pequenos esclarecimentos que você vai levar para a sua casa e você vai começar para abrir a tua mente. Então, hoje, o que você vê, né? Nós não temos que falar de religião, por quê? Porque o Estado é laico, ou seja, o Estado não tem religião. Então, nós não temos, né? A gente não tem que se meter nisso. Mas você sabe uma coisa que eu aprendi no livro do Nicolas, O Cristão e a Política? Realmente, o Estado ele é laico, ele não tem religião. Mas ele não é laicista. Você sabe o que é isso, hein? Ele não é contrário a qualquer religião. Ou seja, você não pode ser impedido de professar a sua fé.
Há uma lei que te favorece. Busque esse conhecimento. É a Lei 10.825, de 22/12/2003, que é a Lei da Liberdade Religiosa. Porque hoje talvez você tenha medo, eu não quero me impedir, eu não posso falar tal, não posso falar de Jesus, porque olha, eu vou ser homofóbico e não sei o que, não sei das quantas, e papapá, e fica com medo. Saiba que você é livre para professar a sua fé. Até quando? Não sei. Mas é por isso que nós precisamos falar de política, nos envolvermos, para que justamente os nossos valores, para que justamente nós não sejamos como são vários países aí que são impedidos. Nós temos aí, você sabe qual é o pior país para se viver? A Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ninguém pode professar sua fé ao cristianismo. Os cristãos, eles se reúnem ali às escondidas, porque se ele for pego ali falando de Jesus, se ele for pego orando ali, você sabe que os pais, sabe o que acontece? Os pais não falam de Jesus para os seus filhos, porque eles são criancinhas, eles têm medo que eles, como criança, vão na rua e vão falar, olha lá na minha casa estão orando, na minha casa estão lendo a Bíblia. Nós ainda não chegamos nesse nível, que querem enfiar nós goela abaixo. Mas eu creio que se nós realmente nos posicionarmos, isso não vai acontecer conosco. Mas para isso, volta ao início da mensagem, uma vida de santidade. Porque ninguém pode contra o diabo, cutucar o diabo com vara curta. Por isso que você precisa se posicionar e buscar conhecimento. Amém? Por isso que você precisa renovar a sua mente. Todo aquele que vive nesse mundo, você não tem que se conformar com esse mundo. Você pode ser, sim, um agente de conversão de mentalidade, queridos. Amém? Buscando esse conhecimento. Você não pode deixar de anunciar aquilo que você crê, onde quer que você esteja, porque você é luz. Amém? Você é luz. Então, prepare-se para ser atacado. Sim, isso acontece com todo aquele que decide se posicionar, né? Volto a dizer para vocês, isso não é uma guerra política, queridos. Não pensa assim que é aquele, né? Não pense que é uma guerra do Bolsonaro com... Não é. Se liga, ó. Preciso falar mais alguma coisa, sim ou não? Caiu a ficha? Sim ou não? Se ligou no mistério? Então, vamos ficar de pé. Em nome de Jesus.